Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News, no seu canal 15, especialmente hoje com um convidado especial. Você sabia que ele, além de jornalista, é médico veterinário? É verdade. A história do Cláudio Ori, que comemora agora, nesse mês, 7 anos de programa na televisão de Mogi das Cruzes, ele vai contar a história dele. Nasceu em São Paulo, teve lá na sua vida produção, foi produtor na TV Gazeta e detalhe, ele acabou chegando a Mogi das Cruzes e você vai saber essa história, porque Mogi picou ele. Aí nunca mais ele foi embora. Aliás, até arranjou mulher aqui, viu? O babado todo você vai saber agora com Cláudio Ori. Um prazer te receber, Cláudio. Da mesma forma, Marilei, fico muito feliz em estar com você. Hoje sendo entrevistado, eu era entrevistador seu algumas vezes. Você já me entrevistou várias vezes, agora é minha vez. Aliás, é Cláudio Ori ou Cláudio Ori? Ou Rori? A cada um fala de um jeito, eu já não me importo mais. Mas é Cláudio Ori que a gente fala. Cláudio Ori, seria o Ori. Você é meio japonês, meio... Como é que é esse olhinho puxado aí? Na verdade, etnicamente, eu sou Nisei, porque meu pai é japonês nato. E minha mãe... Nasceu lá? Nasceu lá. Sua mãe é daqui? É italiana. Ah, por isso ficou essa mistura. Ficou essa mistureba. Cláudio Ori. Cláudio Ori. Nasceu em São Paulo. São Paulo. E eu fiquei horrorizada quando eu soube que você é veterinário. Como é que foi essa história de chegar até a medicina veterinária e não conseguir sair fora do jornalismo? Como é que começou essa trajetória sua? Eu fazia cursinho para medicina. Ave Maria. Nesse cursinho, eu conheci um rapaz que era locutor da radiodifusora de São Paulo. Certo? E fui conhecer a rádio. Quando eu entrei na rádio e na televisão, sabe quando você imagina, fala, puxa, acho que aqui é o meu lugar. Você se encontrou lá. Me encontrei lá, mas fiquei quieto. Eu sei o que é isso. Aí eu acabei entrando no vestibular na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Em veterinária? Em veterinária. Fiquei 2 anos no Rio. Voltei para São Paulo, consegui transferência para a USP. Foi estudar na USP? Fui estudar na USP. E eu tinha muito tempo livre, porque a veterinária é período integral. Eu estava conciliando os currículos da Federal do Rio com a São USP. Paulo. Então eu tinha aula às 7 da manhã, 5:30 da tarde. Nesse ínterim, eu fiquei conhecendo o Cayon Gadia. Cayon Gadia, ele era o diretor artístico da radiodifusora AM e Rádio Tupi, AM de São Paulo. E depois, agora, nos últimos tempos, o Cayon era diretor musical do SBT. Bacana. Então o Cayon veio a falecer, hoje já não está mais entre nós. Mas o Cayon me convidou. Falou, pô, você tem um jeito bom para rádio, você não quer trabalhar em rádio? Você tem um jeito bom, né? Aí você chegou lá... Eu comecei na Tupi sendo produtor do Luiz Aguiar, que era um programa do meio-dia às 2 da tarde. Isso lá para 70? Isso em 1973. Lá no comecinho. Eu produzia o programa dele, que eram perguntas, etc., para dar prêmio para ouvintes. Era um programa de variedades muito bacana. E o Luiz é uma figura carismática. O Luiz Aguiar, inclusive, deve estar morando hoje em Ribeirão Preto, as últimas vezes que eu falei com ele. E quando você viu que você gostava de rádio, você tinha esse pezinho, mesmo assim você continuou fazendo medicina veterinária? Continuei, me formei, aí abandonei o rádio. Abandonou o rádio e foi fazer veterinário? Fui trabalhar só como veterinário. Onde você trabalhava? Eu trabalhava no Ceasa. Eu trabalhava ictiologia, eu tentei me especializar em ictiologia, peixe. Em peixes. Eu fazia controle de qualidade e toda a inspeção sanitária do pescado que aportava em São Paulo. Eu era um dos 7 veterinários contratados pelo Ceasa. E você gostava? Gostava. Gostava sim. Inclusive eu estava até desenvolvendo alguma coisa com relação à farinha de peixe desodorizada, que seria para consumo animal. Porque a farinha de peixe tem um teor altíssimo de proteínas. E proteína é essencial na formação do sistema nervoso central. Eu estava fazendo isso com o Dr. Sukai, do Instituto Biológico. Tudo. E nesse ínterim, o Dr. Sukai faleceu. E eu dancei, porque eu não tinha capacidade, eu não tinha embasamento técnico para continuar a pesquisa. Aí eu acabei fazendo um cursinho de agrostologia, que é melhoramento de pastagens e nutrição animal. Nossa, agrostologia. Agrostologia. E aí? Isso nos Estados Unidos. Voltando para o Brasil, eu fui convidado por um diretor comercial de uma empresa de fertilizantes, na época, chamada Fertiza,
para dar aula para os vendedores de adubo, para que eles tivessem um subsídio maior na hora de ofertar o adubo. Bacana. Aí, passado uns 4 ou 5 meses, o Paulinho Murgel, um engenheiro agrônomo, me chamou e falou: olha, Cláudio, você como doutor é um excelente vendedor. Você não quer entrar no departamento de vendas? Achou que será ótimo para vendas? Para vendas. Olha, aí babado. Eu fui ser supervisor dessa fábrica de adubos. Foi uma época que eu viajei muito. Dessa equipe toda que vende adubos. Eu supervisionava os supervisores de todas as regiões. Olha que bacana. Você começou a viajar o Brasil? Aí viajava o Brasil inteiro. Nossa, bacana. Então essa foi uma fase boa. Foi. Economicamente foi muito boa. E muito agitada também. Mas e aí? E o jornalismo na sua vida estava amortecido, adormeceu? Parado. Em 85, 84, aconteceu o Plano Cruzado. Nem me fale. Que foi um cruzado na economia nacional. Na vida da gente, né? Exato. Inclusive as fábricas de adubo, de fertilizantes, Quebraram muitas. Quebraram todas. Muitas. Aí eu falei, bom, e agora? E agora? Agora eu vou para a roça. Como? E agora? Eu nunca fiz nada. Eu nunca fiz clínica de pequenos animais, de médios animais, grandes animais. Porque você não era um veterinário normal, de cuidar de cachorrinho, gatinho, anormal. Não é? Você era anormal, né? Completamente. O que você foi fazer? O que eu vou fazer? Eu sei vender. Eu adoro rádio. Eu sempre sonhei em voltar para o rádio. Aí eu comprei um horário na Rádio Clube de Santo André. Porque o rádio estava adormecido na sua vida. Eu comprei um horário lá. Santo André. Que hoje é a Rádio Trianon. A Trianon. Que inclusive o dono da rádio era o Antônio Delfiol. Sim. Que os espectadores devem se lembrar. Eu lembro. Que fazia os anúncios do Mapping. Isso. E falava com uma voz toda impostada. Eu não disse que o Mapping mudou. Isso. E o Mapping era um sucesso naquela época. Assim. Era a grande loja, né? Aí eu fiquei na Rádio Clube de Santo André. Comprava das 11h30 ao meio-dia e meia. Era um horário meio maluco. Programa de variedades. Falava de tudo? Falava de tudo, tocava muito flashback, e dava prêmio para ouvintes, etc. E aí voltou para o rádio? E voltei para o rádio. Estava feliz? Clube, felicíssimo. Então. O rádio, então, estava na tua veia já. Sim. E da Rádio Clube? Da Rádio Clube eu fui para a Rádio Tupi. Em São trabalhando com o Dario Costenaro. Olha, que bacana. O grande Dario, amigão da gente. E inclusive, nós fazíamos o programa do meio-dia às 2h. O Dario ficava no estúdio, eu ficava na Praça da República, ali naquele coretinho, fazendo ao vivo. Ao vivo? Que delícia. Inclusive, eu entrevistei um monte de gente famosa. Por exemplo, o Almir Rogério, por exemplo, que ele estava estourando. Preto? Ele morria de vergonha de ser entrevistado. Não era do Fuscão Preto? Era, do Fuscão Preto. Nossa, eu lembro Tem mais, o Kid Vinil. Nossa, estava todo mundo estourado nessa época, né? Era um inclusive, auge ali. Aconteceu um negócio muito gozado uma dessas vezes. Foi lá o PQQ, que era um divulgador, pai do Juninho Bill, do Trem da Alegria. Ele era um divulgador de gravadoras. Ele levou uma moça que estava despontando no cenário artístico, que era a Sula Miranda. Nossa. E a Sula me aparece... Rainha dos Caminhoneiros. Me aparece com uma super mini saia, né, cantando lá. Eu estou vendo aquele povo todo querendo invadir o coreto. No fim, eu fui obrigado a chamar um carro de polícia para levar a Sula embora. Não conseguia nem sair com ela. Não conseguia sair. Porque ela estava estourada. Começando, né, nesse comecinho do Rainha dos Caminhoneiros, não é Exato. isso? Eu lembro. Eu fazia 2 dias... Você ficava ali ao vivo? Ao vivo. Programa do meio-dia às 2h. Ai, que delícia. E 2 vezes por semana, eu fazia da meia-noite às 5h. Mas o que era? Flashback? Eu tocava de tudo. Tudo? Eu achava... Foi gozado que eu comecei a me inteirar com o ouvinte nessa época. Eu achava que quem ouviria meu programa era guarda noturno, padeiro... Porteiro, e parava por aí. Engano meu. São Paulo é uma cidade essencialmente de solitários. Então tinha todos os níveis, todas as castas, as etnias que ouviam o programa, inclusive advogados, médicos, donas de casa. Povo com insônia, né? Povo com insônia, na verdade, são pessoas solitárias que buscam no rádio uma companhia. E o rádio é uma grande companhia. Sem dúvida. É uma delícia. E a interação
o locutor é muito rápido, ele passa a mão no telefone e conversa com você. Na televisão você tem uma visibilidade muito maior, mas fica muito mais distante do espectador. O rádio aproxima demais você do ouvinte, não adianta. E você também tem o vírus do rádio. A gente sabe. Só quem trabalha em rádio que tem noção de como lida, né, com essa coisa do ouvinte. O ouvinte sabe da tua vida, ele faz parte do seu dia a dia. E acabou você pegando esse público da madrugada. Assim. Que se identificava com você. E era sensacional. Eu fiquei bom tempo na Rádio Tupi. Em saindo da Rádio Tupi, eu queria vivenciar alguma coisa de televisão. Aí eu fui ser produtor comercial de um programa de televisão da Gazeta, da TV Gazeta. TV Gazeta. Um programa aos sábados, um programa ao vivo. Era uma loucura. Ao vivo é sempre Era das 11h30 às 3 da tarde. Eram 3 horas e meia de programa. Quer dizer, eu já começava a me doer o estômago na quarta-feira à noite. Porque sempre Você não tinha feito TV ainda? Não tinha. Ai, eu queria aprender a TV. E foi fazer logo um programa ao vivo? Ao vivo. E como é que era a correria? Era uma loucura, que um monte de pessoas querendo participar do programa, você marcando e agendando as pessoas não chegavam na hora, o programa era ao vivo, não podia. Era realmente uma loucura. Na década de 90, é isso? Isso no final da década de 80. Final de 80, já comecei dos 90, quem apresentava você estava na TV. Quem apresentava o programa era o Evaldo Carvalho. Que ele fazia um tipo de Silvio Santos, todo pomposo, galã, né? todo pimpão. Inclusive aconteciam coisas engraçadíssimas ao vivo, no programa. Né? O Silvio Santos, ele tinha um microfone sem fio. Todo mundo que trabalhava em televisão adorava aquele microfone, que era chique. Ele ficava pendurado no pescoço. Só que o microfone do Silvio Santos era sem fio. E o do Evaldo Carvalho era com fio. E ele ficava com aquele fio pendurado como um rabo. Andando. E eu vivia avisando ele, Carvalho, esse negócio vai dar problema. Você vai ter problema. Isso vai dar problema. E um dia deu problema. Deu mesmo. Eu chorava de rir. Eu tive que parar, eu saí do estúdio. Eu não aguentava. E ao vivo? Ao vivo. Mas ele chegou a cair, não? Tropeçou? Não, ele tropeçou, se enfiou a cara. Acabou se enrolando ali. Foi gozadíssimo. Mas esse programa era gozadeiro. De vez em quando eu participava do programa como jurado. E a gente... Era um programa de quê? Era um programa de 1000 variedades, tipo Ratinho, então Raul Gil. Você enfia tudo ali enfia tudo, faz. Vai mágico, vai cantor, de tudo. Vai malabarista. E você era jurado? Eu era... Algumas vezes eu participava da banca, do corpo de jurados. Uma vez foi um cantor, coitado, um rapazinho nordestino, era um disquinho ainda, um compacto simples. Foi lá para apresentar o compacto, etc. Eu já devia estar meio mal-humorado. Aí na hora de eu expor, de eu emitir a minha opinião, eu falei, olha meu filho, graças a Deus o teu disco tem o lado A e B. Porque do lado A você canta, do B você pede desculpas. Resultado, quase apanhei na porta da televisão. Imagino, ainda mais naquela época, né? Tava me esperando ele, o empresário, a tia, a avó, o irmão. E era uma delícia. Era muito gostoso. Essa foi a sua grande experiência como produtor? Foi como televisão. Como televisão. Você foi aprender um pouquinho de como é que era a TV. Eu queria saber, eu queria conhecer o mecanismo da televisão que eu não conhecia. E é muito legal, né? Estar por trás das câmeras. Hoje é muito fácil. Perto do que era, sim. Perto do que era, sim. Porque na época a gente filmava em Umatic, era muito complicado você compor um comercial. Era muito caro, trabalhoso. Tudo muito caro, Verdade. Era aquela época que não tinha computador, tudo meio no manual mesmo, exato, não era, Cláudio? Era tudo meio assim no manual, né? Era bem complicadinho, sim. Daqui a pouco nós vamos saber como é que foi a sua vida depois da década de 90 para cá. E claro que a gente vai também saber como é que o Cláudio Ory chegou a Mogi das Cruzes. E lá a gente estava com a televisão meio que engatinhando aqui na cidade. E ele acabou vindo parar na televisão em Mogi, começou a ficar famoso aqui na cidade. Teve um programa, começou a ter um programa de entrevistas já faz 7 anos agora. No fim ele veio para Mogi. A gente achou que era só, vou passar uma temporada. Adotou a cidade, arranjou mulher e a gente vai saber tudo que ele pensa sobre Mogi das Cruzes. Porque, na verdade, gente, Mogi mudou muito nesses últimos 7 anos. Muito. Ninguém melhor que o Cláudio Ory, que veio de fora para poder entender melhor como ficou Mogi e qual que é a avaliação dele que ele faz da cidade, né? Ele pegou 2 administrações, né? A do Junge e agora a do Bertaioli, para saber, né? Como é que ele enxerga Mogi das Cruzes? Já que você, Cláudio, podia ter escolhido qualquer lugar para ir,
para fazer programa de televisão e veio parar em Mogi. Sim. Então eu quero saber como que a cidade mudou sua vida, como que é fazer televisão em Mogi. Há 7 anos era de um jeito, agora é de outro. Então daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, tem Cláudio Ori de frente aqui comigo no seu canal 15, no programa Frente a Frente. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Cláudio Ori de frente comigo aqui na TV Mogi News, no seu canal 15, contando os babados da carreira dele. Aliás, eu quero saber, na década de 90, depois dessa experiência lá na TV Gazeta, como é que foi essa história, né, de rádio, televisão, largou a veterinária, nada de cuidar de bicho, né, largou os peixes para lá. Cláudio, conta para mim. Depois dessa experiência na TV, como é que continuou sua carreira na década de 90, quando a gente começou a ter um pouco da informática chegando ao Brasil para ajudar no rádio e na televisão, porque eu acompanhei através do rádio essa evolução. Como é que continuou sua carreira? Você foi ser produtor e aí? Eu, em saindo da televisão, eu fui para a Imprensa FM. Imprensa, Rádio Imprensa. A Rádio Imprensa eu FM. Conheço, eu bem. fiquei da meia-noite às 5 da manhã fazendo a madrugada. Era Imprensa e você juntos na madrugada. E o que tocava? De tudo? Tocava de tudo, essencialmente músicas românticas. Inclusive quem produzia esse meu programa era uma mogiana, a Edna Tereza. A Edna, queridíssima. Ela tem muita história para contar. Tem. Inclusive, ela é uma das convidadas aqui do programa. Se estiver me assistindo, viu, Edna? Você pode entrar em contato comigo, que eu estou tentando entrar em contato com ela para ela contar um pouco dessa história dela também. Inclusive a Edna, eu abro um parênteses Ela tem aqui. uma história maravilhosa. Né? A Edna foi uma das grandes causadoras do sucesso do Raul Gil. Ela que cuidava de tudo. Menina, ela foi uma super produtora, né? Uma super produtora. Super produtora. E como é que ela foi parar com você na Rádio Imprensa? Eu fiquei conhecendo ela na imprensa. Ela estava na imprensa fazendo das 7 ou das 8 da noite até meia-noite. Ela fazia locução e uma produção musical. E eu fazia da meia-noite às 5 da manhã, na imprensa. E você se juntou a ela? Exato. Ela produzia para mim, inclusive algumas músicas. O resto eu levava, inclusive, do meu acervo particular. Aliás, ela tem um extra. acervo maravilhoso também, Tem. né? O que não pode faltar na madrugada? Naquela época não podia faltar. O Ray Conniff, o pessoal adora Ray Conniff. É tudo de bom. Ray Charles, quem mais? Roberto Carlos. Roberto Carlos é eterno. Roberto não tem como, né, faltar. Então isso não pode faltar na madrugada. Não, jamais. O pessoal adora. As pessoas gostam de músicas românticas, músicas que Nós somos que o românticos, transportem no fim, né? para momentos né? bons, sem dúvida. A gente gosta dessa coisa do romantismo, ainda mais de madrugada, ao pé do ouvido, porque o rádio é aquela coisa do pé do ouvido, não é? E você fazendo aquela voz de travesseiro. E você tem aquele vozeirão, né? O pessoal não acha que você é loiro de 1,90 m, gostosão, o pessoal não achava? Acham que eu tenho 2 metros de altura. Né? Não é, bonitão? Porque no rádio a gente faz aquela voz, né? Não tem isso no rádio? Isso tem muito. No rádio é muito legal. O Hélio Ribeiro, que inclusive fez era uma voz. Era um baixotinho de 1,60 m. Uma coisinha de Jesus, desse tamanho, desse né? tamanho. É verdade. O rádio tem essa magia, né, Cláudio? O rádio é uma delícia. Os primeiros telefonemas que eu recebi quando eu estava na Rádio Clube de Santo André, eu fiquei assim em êxtase. De saber que alguém me ouvia. Alguém está me ouvindo, Alguém está me ouvindo. É muito interessante, porque a gente não tem noção, né? Exato. Não tem noção de quem está do outro lado. Quem é essa pessoa que está te ouvindo? Mas é muito bacana essa troca de informações. E na Rádio Imprensa, depois disso? Depois da Rádio Imprensa, eu fui convidado para coordenar a Record FM. Porque a Record foi vendida para o bispo da Igreja Universal. Então foi vendida a TV Record e a Record AM. E a FM foi comprada pelo Quércia, pelo grupo do Orestes Quércia de Campinas. Tá. Aí nós iríamos formatar uma rádio de músicas e notícia. Eu comecei a contratar alguns jornalistas, etc. Começamos a comprar carros com frequência modulada, com UHF. Sim. Que não tinha celular na época. Não tinha nada. E na hora que estava tudo montado para sair a Record FM, para a gente sair à rua, certo? Veio uma contra-ordem de Campinas. Falou, não é para fazer nada disso, vamos mudar tudo. Vamos fazer uma rádio essencialmente jovem. Aí nasceu a Nova FM,
Daí que nasceu a Nova. Daí que nasceu a Nova. Que é um sucesso até hoje, Exato. né? Que eu fazia a madrugada também. Ah, você chegou a trabalhar na Nova FM? Não, na Record. Não, na Record. Na Record FM. Antes de ser Nova. Antes de ser Nova. Ah, legal. Eu fazia, na verdade eu estava em 2 rádios na madrugada. Eu estava na imprensa e na Record. Entendi. E Eu gravava uma delas. A Record virou Nova. Virou Nova. Você Aí ficou eu fui lá? para a parte comercial. Você foi para o comercial. Que não era realmente minha praia. Tá. Que era para um público de 13 a 19, para um teenagers. Tá, os teens. Os tá. teens. E você aí foi para a parte comercial? Aí saí de lá e fui para a parte comercial, saí da rádio, não continuei, e fui fazer o programa que mais eu me diverti, mais me trouxe alegrias, que eu fui para a Gazeta FM. A Gazeta é muito ouvida, né? E fazia das 20 às 24 horas, de segunda a sexta. Um programa de quê? Um programa de flashback, essencialmente de flashback. Um programa chamado Hyper Music Nights. Hyper Music Nights? Que chique! O que tinha de tocar ali? Tudo que era velho? Eu só tocava música dos anos 50, 60 e 70. E nisso eu era xiita, não entrava Nada nem antes demais. nem depois disso. E todo o programa eu fazia um especial. Então, um especial de Elton John, de Engelbert Humperdinck, Tom Jones, The Monkees, Elvis, Frank Sinatra, Shirley Bassey. E todo dia tinha um especial. E é impressionante como São Paulo tem fãs-clubes. De tudo. A gente conhece fã-clube de Elvis, que é muito conhecido, fã-clube de Beatles. Sim, os famosos. Existem muitos fã-clubes. Inclusive gente que conhece profundamente a vida, por exemplo, dos Monkees. Que a gente não tem muita noção, né? Exato. Que tem tanta gente que gosta. Inclusive, eu fazendo o programa, agora esse meu programa de Mogi, que eu gravo aqui em Mogi, o mesmo programa de Mogi passa em São Paulo, capital. Ah, sim. Me assistiram em São Paulo e lembraram da época. De você na época. Do Hyper Music Nights. Que bacana. E foi um programa muito gostoso, era um programa sensacional. Que delícia. E aí, ficou lá, depois de lá foi para onde? Depois, saindo mudou toda a estrutura da Gazeta, eu fiquei fora de rádio 2 anos, desesperado. Nossa, Fiz alguns louco eventos, pra voltar. louco para voltar. Imagina. Fiz alguns eventos em casas noturnas, com orquestras, etc. Inclusive no Hipodromo, que era uma casa noturna muito famosa em São Paulo, que é do Grupo Havaí de Comunicações, inclusive um dos proprietários se tornou amicíssimo meu. Nós fazíamos bailes. Não seria para a terceira idade, seria para a segunda idade e meia, com a orquestra do Silvio Mazuca. Ai, que legal. Fazia eventos, então. Fazia eventos, vários eventos. Então eu fazia a introdução da orquestra no palco, eu vestido de pinguim, né? Nossa, todo bonitinho. galã. Aí eu descia, tirava uma senhora para pedir licença para o marido, tirava para dançar. Da segunda idade e meia, mais ou menos, assim. Aí convidava, né, incitava os casais a dançarem, aí devolvia a esposa para o marido e à noite escorria solta. Bacana. Depois eu trabalhei em algumas casas noturnas, acabei tendo uma casa noturna também na Vila Madalena. Meu Deus, você rodou, hein, filho? Exato. Mas casas noturnas de quê? De flashback. Flashback. Você acabou se especializando nisso, né? Eu adoro. Você entende isso, muito de música, né? Gosto A bastante. gente percebe, assim, eu já sabia da sua carreira, um pouco da sua história, mas você acabou se especializando em música, né? Em grupo, em banda, nessa época dos 50, 60, 70, 80, né? Você acabou se especializando. Eu gosto muito de jazz, gosto muito de bossa nova. Você tem esse requinte, né, no gosto, né? Mas eu gosto de jovem guarda também. Gosto de tudo. Música boa. É tudo, né? Eu gosto de Chitãozinho, Chororó, até Rachmaninoff. Eu gosto de música tudo. boa vale a pena. Vale a pena. Que música que não vale a pena, Cláudio? Essas músicas atuais, Funk? Eu acho muito chato isso. Eu acho muito vazia a música. E os tchê-tchê-rê da vida, assim, você gosta? Dá pra ouvir? Não gosto, não. Lelele, lelele. Essa daí dá pra ouvir? Eu só sei o refrão também. Eu acho um pecado, certo? Uma rádio difícil, né? gastar tempo e dinheiro para tocar um negócio desse. É difícil. Eu acho que deveria se enlevar
um pouco mais a cultura do brasileiro jovem hoje. É a minha opinião. A gente que gosta mais de música, que conhece um pouquinho de música, a gente às vezes dá dor no ouvido, né? Inclusive eu tive conjunto. Você teve, né? Tive. Eu tive um conjunto de baile. Que você que cuidava, não era? Não, eu participava também. Você chegava a participar? Músico, O que você tocou? Piano. Eu não sabia que você tocava piano. Piano e teclado, Então você chegou a participar mesmo, tocando? Sim. Achei que você só coordenasse o grupo. Não. Chique. Tinha um nome gozadíssimo, o conjunto. Era os Filhos da Pauta. Da pauta, ainda bem que é da pauta. Da pauta musical. Fino, né? Depois dessa história de você ter casa noturna e tudo mais, quando que foi que você falou, puxa vida, eu vou tentar outros rumos na minha vida? Como é que você veio baixar em Mogi das Cruzes? Bom, antes disso, eu trabalhei com o Paulo Miyagi. Paulo Miyagi, ele tem um programa já há anos, uns 30 anos, chamado Rádio Nikkei, que é um programa japonês. Muito conhecido. Algumas coisas que o Paulo fazia, eu o ajudava. E fazíamos juntos. Que é bem para a colônia mesmo, Exato. Né? Bem direcionado. Nesse ínterim, houve uma modificação na Rádio Tupi, de São Paulo. A Tupizona, que estava realmente extremamente caída. Eu lembro. Eu assumi a direção da Rádio Tupi. Você chegou a assumir lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Que foi uma mudança na época, né? A rádio estava na época em 17º, 18º lugar, e eu pretendia colocá-la em 8º lugar para que ela entrasse na mídia. Tá. Para os espectadores que não sabem, entrar na mídia, certo? A rádio está bem classificada, que todas as agências de publicidade mandam anúncios. Isso mesmo. Normalmente. Exatamente. Aí eu contratei o Zé Bétio. Nossa, que... Consegui tirar o Zé Bétio da Rádio era... É sensacional. Sensacional. Um papo extremamente agradável, de uma... Dona Maria, bom, todo mundo já ouviu o Zé Bétio, não é possível, né? Ele que tem 40 anos de idade, pelo menos, todo mundo conhece o Zé Bétio. Ele brigava comigo, falava, Claudinho, você não veio me visitar aqui na rádio? Eu falei, não tenho tempo, Zé. Você conseguiu levar o Zé Bétio para Tupi? Consegui. Então? Levei o Zé Bétio, levei a Lilian Loy, fazendo um programa de Roberto Carlos, só que é super especializada em Roberto, ela conhece tudo de Roberto Carlos. Conseguimos melhorar os índices de audiência da rádio. Tupi. Da Tupi. E aí? Aí eu saí da rádio. Saiu da Tupi? Saí da Tupi. Aí eu fiquei caçando coisa para fazer, desesperado. Querendo voltar à rádio ou à televisão. Aí, nesse ínterim, o Paulo Abreu, que é dono do emissoras de rádio e televisão, conheço. Ele comprou a antiga Rádio Diário, de Mogi. Aqui de Mogi, que o Totti acabou vendendo a rádio, ele assumiu essa rádio. E ele vendo a minha cara de semi-japonês, ou quase japonês, falou, você vai dar certo em Mogi. Você não quer dirigir a Rádio Guatemi? Você é meio japa, né? Então vai dar certo. Aí eu vim para Mogi. Foi assim que você chegou a Mogi? Assim que eu cheguei a Mogi em 2002. Em 2002. E eu tive eu tive assim um banho de água quente, não seria de água fria, seria de água quente. O estúdio da Rádio Guatemi fica no Elbor. Sim. Certo? O primeiro dia, eu entro no elevador, entra um senhor, olha para mim, bom dia. Isso não acontece em São Paulo. São Paulo é uma selva. Eu comecei a falar, opa, nossa, cidade estranha, né? Isso é diferente. Gente estranha, né? Gente estranha. Aí eu fiquei dirigindo a rádio durante quase 2 anos. Nesse ínterim, eu fiquei conhecendo o Jurandir, professor Jurandir Ferraz de Campos. Um grande Olhou para mim, apontou, falou, se você beber água da biquinha, você não vai mais embora daqui. E você bebeu? Eu bebi. Ficou 2 anos em Guatemi. Exato. Começou a conhecer a cidade. Eu tenho que mencionar, não posso deixar de mencionar, minha fada madrinha. Quem? Aqui em Mogi das Cruzes. A Cida Marangoni. Nossa, maravilhosa. Que cuida de todo o cerimonial da Câmara. Eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém. Cheguei para a Cida, me apresentei e falei, olha, eu sou recém-chegado de São Paulo, não conheço ninguém. Perdido. Tô mais perdido que minhoca em galinheiro aqui. Ela falou, não tem problema, é para já. Ela conhece todo mundo? Me apresentou a vereador para o vereador. Foi aí que eu fui conhecendo as pessoas. Aí sim. Aos poucos. Esses 2 primeiros anos foi para conhecer a cidade. Sim. Depois disso que você começou a falar, puxa, vou para lá, vou para cá, e logo em seguida foi para a televisão. Vou contar essa história daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. O Cláudio Oli vai contar para a gente
dessa história. Chegou a Mogi das Cruzes, começou a conhecer as pessoas e nunca mais foi embora. Aliás, adotou a cidade como dele. Depois do intervalinho, a gente volta de frente com o Cláudio Ory, meu entrevistado de hoje aqui no Canal 15, da sua NET, do seu Canal 15, da sua NET especial aqui na TV Mogi News. E detalhe, viu, Cláudio? Daqui a pouquinho nós vamos ter o jogo rápido aqui também para saber como é que o Cláudio enxerga a vida aos 62 anos de idade, turbo. E japa, né? Porque o Ory tem os olhinhos puxados e todo mundo pergunta pra mim, é Rory? Não, não é da família do Rory, não, é Ory mesmo. Né? Que já me perguntaram também se era da família do Rory. Não é não, viu, gente? Porque é meio que escrito parecido, né? O Rory, né? Do seu... o meu Rory falta um I. Falta um I. Por isso que não é Rory. Esse I que falta acabou detonando a minha conta bancária. Tá vendo? Depois do intervalo você vai saber os detalhes. Eu já volto. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Aqui na sua TV Mogi News, Cláudio Ory, meu entrevistado de hoje no Frente a Frente. Depois que você saiu da Rádio Guatemi, o que foi que pregou você realmente aqui na cidade? Eu sei que você teve um convite para montar uma rádio dentro de uma festa. Conta essa história para mim. Na verdade, eu fiquei conhecendo a dona Amália, a Amália Mana. Mana de Deus. E o primeiro contato que eu tive com a Festa do Divino foi quando o Ayrton Nogueira, do Sim Comércio, foi o festeiro. Aí eu participei assim como convidado da festa. Eu me empolguei com toda a estrutura da festa. Inclusive, para quem não conhece, o pão com mortadela e o café mais gostosos que eu comi foi aquele da pós-alvorada. Que eles servem atrás da igreja. Né? É uma delícia aquilo. E passado um ano e meio, eu ia e voltava de São Paulo para cá, que eu estava fora da rádio. Fiz alguns trabalhos em rádio, gravei algumas coisas em São Paulo, em produtoras de São Paulo. Inclusive tive uma produtora que eu fiz alguns vídeos institucionais, grandes inclusive para a Ferretti, que é um estaleiro de barcos italianos, que é sensacional. Eu fiz várias coisas ligadas à produção de vídeo. Aí, pensou-se em fazer um serviço de alto-falante local na Festa do Divino. Falei, bom, já que a gente tem que fazer isso, vamos dar um cunho profissional a isso. Então nós montamos a Divina Rádio, com equipamento, inclusive é um pessoal, o Luiz Antônio, eles são de Jundiaí, da Jundição, ele tem equipamentos específicos, ele que faz o som todo da festa do Peão do Boiadeiro, lá em Barretos. É um som sensacional. Ele montou essa estrutura de alto-falante local e eu procurei dar um cunho profissional. Tanto é que eu gravava os comerciais como se fosse uma emissora normal. Foi aí que você foi para a Festa do Divino. Para a Festa do Divino. Aí que realmente aumentou sobremaneira o meu círculo de conhecimento aqui em Mogi. E ficou quanto tempo na Divina Rádio? Fiquei 4 festas. 4 festas do Divino Espírito Santo. Ininterruptas. E como é que foi sua chegada na televisão, há 7 anos, aqui na TV, em Mogi das Cruzes? Eu já acalentava a vontade de voltar à televisão, mas se fazer algo que surgisse da minha... Eu não queria que me impusessem algo a fazer na televisão. Eu tinha a ideia de fazer um programa, um talk show, mas um talk show um pouco mais solto, certo? E que não entrevistasse tão somente políticos, etc, etc. Que abrisse o leque para artistas, para cantores, para pessoas dita comuns, porque ninguém é comum. Você acaba perto ninguém é normal, né? Ninguém é muito normal, mais ou né? menos isso. Fala a verdade. Eu queria fazer alguma coisa que levasse alguma coisa de interesse para a população. Para a população. Por exemplo, um advogado que tem uma forma, certo, diferente de olhar a advocacia, ou então um contabilista que tem uma forma de minimizar a carga de imposto que você paga para o leão. Então, essas pessoas que procurassem suscitar algo de bom, interesse no espectador e que levasse realmente algo de bom ao espectador. Entrevistei muita gente assim. Bacana. Essa é a essência do programa. 7 anos de programa. Você entrevistou dezenas de pessoas, por volta de 350 pessoas. 350 pessoas. Hoje está em quais canais o seu programa, o Cláudio Ory Entrevista? Hoje na TV comunitária, no canal 96 analógico e 9 digital,
Na NET Mogi, que é o canal 10 analógico e 13 digital, e no 13 digital, que é a NET São Paulo, que é o mesmo programa aqui de Mogi, que passa aqui em Mogi, com personalidades mogianas, ele passa em São Paulo, capital, Bacana. e toda a grande São Paulo, inclusive ABC. E eu estou também, além disso, em outras 9 emissoras, que são canais comunitários no estado de São Paulo. Que vai distribuindo o seu programa. Eu mando meu programa para lá, é São José dos Campos, Jacareí, Guarulhos, Atibaia, Bragança Paulista, Valinhos, Osasco, São José do Rio Preto e Peruíbe. Nossa, que bacana. Inclusive, algumas pessoas daqui de Mogi já viram meu programa em Peruíbe, em São José, bacana, em Osasco. Né? Abre o leque. Abre o leque. Bacana. Aqui você em Mogi, Cláudio, você fala, inclusive você encontrou até uma esposa aqui. Ah, sim. Né? A Lucimeire. Exato. Né? A sua gata malhada, né? Que eu falo que é sua mucama que fica te ajudando na hora de montar o programa. Conta essa história pra mim. Na verdade, uma mulher bonitona daquela carregando equipamento, eu acho o máximo. Muitas vezes eu faço alguma entrevista externa e a Lucimeire, ela adora, certo, manipular a câmera, a fazer o registro de imagens. Então, em algumas horas vagas, ela, além de minha esposa, além de meu amor, é a minha camera woman. Adorei, adoro. Eu brinco, claro, que é mucama dele, mas é brincadeira, é óbvio, né, gente? Você acabou adotando Mogi como sua cidade? Adotei. Eu adorei Mogi. Eu não suportava. Eu sou nascido, criado, vivi toda a minha vida em São Paulo, fora a época que eu morei no Rio em faculdade, mas eu não suportava mais São Paulo. São Paulo é uma cidade muito selvagem. Difícil, Por né? demais selvagem. Mogi tem essa característica meio que interiorana ainda, né? Mesmo sendo uma cidade de médio porte. As pessoas reclamam, por exemplo, que as ruas são muito estreitas. Graças a Deus que elas são estreitas. Deixa assim. Uma cidade tão antiga, né? Quatrocentona. E ela tem algumas características, Mogi das Cruzes, do mogiano, que o mogiano gosta da cidade. O mogiano, ele está perto de São Paulo, mas ele faz de São Paulo partinho de diversões dele. Ele vai, assiste o filminho dele, vai para um restaurante, mas volta. Ele não fica lá. Exatamente. Então, Mogi é sua terra agora. Ah, sim. E você, inclusive, está há 7 anos direto aqui, né, sim, com o programa. Você já participou, você já viu 2 administrações aí distintas, né, do Junge e do Bertaioli. A cidade mudou nesses anos que você está aqui? Você sente isso, você que é de fora? A cidade cresceu, o que você sente? Mudou, sim. Houve uma procura muito grande de empresas de se estabelecerem aqui em Mogi, face à logística que pode proporcionar Mogi, porque está perto de aeroporto, perto de grandes veios de circulação. Logisticamente, Mogi é sensacional. Isso, então? Você sente isso? E é muito melhor. Apesar de ter uma série de defeitos como violência, etc., mas numa escala muito menor. Que São Paulo. Exatamente. E as pessoas procuram isso mesmo. Inclusive gente que mora no Aruan, certo? Muitas vezes pessoas que não conhecem Mogi das Cruzes na essência, certo? Mas moram aqui em Mogi. Qualidade não ficam de vida. mais. A qualidade de vida é muito diferente, melhor. muito diferente. Completamente. Vamos agora para o jogo rápido com o Cláudio Ori. Um ídolo do Cláudio Ori. Rabi Moshe Ben Maimon, o Ramban. Um rabino que viveu há 300, 400 anos atrás. Ele tem uma história de vida sensacional. Era um rabino itinerante. Ele cuidava das pessoas. E uma das razões da vida dele era traduzir o Torá de uma forma inteligível para as pessoas. E ele tem uma vida sensacional. Inclusive, se vocês procurarem em alguma livraria hebraica, a história do Ramban, Rabi Moshe Ben Maimon, é sensacional. Bacana. Livro de cabeceira. A Terceira Onda do Alvin Toffler. Sensacional esse. Eu gosto de ler de quando em vez, que eu li a primeira vez esse livro na década de 80, no começo. Ele tem coisas do livro de 80 que você relê que ocorrem hoje. Impressionante. Interessante. Um filme. O Poderoso Chefão. Da máfia. Sim, da máfia. Uma delícia. É uma forma séria de se fazer algo errado. Uma frase marcante do Cláudio Ori. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Forte, né? Bastante. Gostei. Um exemplo de vida para você. O meu pai. Por quê?
Aí ele me ensinou coisas. Hoje eu vejo isso. Isso a gente vê pessoas de mais idade falando. Puxa, meu pai tinha razão. E hoje eu descubro que tudo que ele falou, tudo. Sempre teve razão. Ele sempre teve razão. Tem um hobby? Tenho. Qual? Aviação, adoro. Aviação? Aviação. Mas você tem aviãozinho? Você gosta de viajar? Não, de pilotar mesmo. Pilotar avião? Exato. Você tem brevê e tudo? Tenho. Não acredito. Eu preciso refazer agora o recheque na ANARC agora, que faz tempo Não que eu não vou. sabia que você tinha esses hobbies Mas assim. é muito caro. E o que eu Nossa costumo Senhora. falar, a aviação, ela é a mais gostosa e a mais cara das cachaças. Tô É vendo. muito caro. Cor preferida? Eu gosto do branco e do preto, de ambas. Dos dois? Dos dois. Dia ou noite? Ah, os dois. Os dois também. Os dois. O que você faz às horas vagas? Eu gosto muito de ouvir música, se bem que jornalista não tem lá muita hora vaga. A gente está sempre, Tá se inventando tá alguma sempre coisa. buscando alguma Verdade. coisa. Você é bom em quê? Eu sou bem falar, E você é péssimo em quê? em mentir. Mentir é ruim. É horrível. É ruim. Lembrança da infância, você tem? Tenho, eu adorava as férias que eu passava no Rio de Janeiro, na Urca, na casa dos meus tios. Ai, Ali, delícia. naquele quadradinho da Urca, Que é uma que delícia. era uma delícia. E o Rio não tinha a bandidagem e o perigo O Rio e a não era periculosidade esse rio, de né? hoje. Esse Era rio. uma delícia. Um esporte que você gosta? Eu gosto de voar. Você gosta de voar? E tênis é muito gostoso. Eu não tenho jogado, não tenho tido tempo disponível. Mas como o tênis é uma delícia. O que você curte na internet, Cláudio? A facilidade de se buscar algumas respostas rápidas. Isso é interessantíssimo, inclusive, né? Tem um lugar que você gosta, assim? Um lugar. Um lugar que eu gosto. Um lugar que você gosta, você fala, aqui eu me sinto bem. Eu gosto de estar em praia com muito calor. Eu adoro calor. Nossa, sol é uma delícia, né? Também adoro. Sonho. Tem um sonho? Eu gostaria de voar. Mas Você sem mesmo avião, voar? eu mesmo. Gostaria. Bater as asas e Bater sair as voando. asas e Sonho ter de Ícaro. autonomia. Você iria sair voando por aí. O que não suporta nos outros, Cláudio? A falsidade. Isso me Intragável, deixa né? Muito extremamente irritado. Tem medo de quê? Ficar velho, envelhecer. Mas você fala ficar velho. Você tem 63, está inteirão. Pois é, 63, mas- 62, né? 62, ainda 62. Eu já estou deixando mais velho ainda. Por que eu envelhecer se você está tão bem? Eu acho que a velhice, ela traz uma decrepitude na pessoa, justamente numa hora que a pessoa ela tem condições de vislumbrar a vida sobre uma outra ótica. Interessante. Interessante. Tem mania de quê? Manias. Eu tenho várias manias. Manias de... Tem que perguntar para sua mulher, né? A Não. gente tem um monte de mania, você também deve ter. Devo imagina. ter várias. Depois eu pergunto para ela. Uma mensagem para você deixar para os telespectadores, para os internautas que estão assistindo a TV Mogi News. Eu acho que a pessoa deve respeitar o próximo e principalmente a si próprio. A começar por si próprio. Se respeite. Bacana. Você, para a gente fechar o programa, escolheu uma música do Ray Charles. Conta pra gente, You Don't Know Me, é isso? Essa música é linda, You Don't Know Me. Ela tem uma letra, certo? Que ela fala, que o cantor, ou o artista, fala para a amada dele, que acabou a deixando, que ela não o conhece, certo? Mas isso não seria só do homem falando para a mulher. Pode ser do homem falando para outro homem, para outra pessoa, que você não me conhece. Eu acho que você, antes de julgar a pessoa, você tem que conhecer a pessoa. Legal, bacana, gostei. Ray Charles é um dos escolhidos aí. Assim. Você curte? Para Muito. quem entende de música como você, eu adorei saber um pouco mais da sua história no rádio, na televisão, de você ter vindo para Mogi e falado, aqui vai ser minha terra. Então, portanto, seja sempre muito bem-vindo. Eu falo que eu vim para Mogi há mais de 20 anos, né? Quando eu vim de Suzano para cá trabalhar. E Mogi acolhe muito bem a gente, né, Cláudio? Demais. Maravilhosa a cidade, né? Maravilhoso. Cidade maravilhosa. Obrigada pela entrevista. Obrigado, eu. Mais sucesso. E eu fiquei muito feliz de tê-la aqui com a gente na TV Mogi News. Muito obrigado, eu mais ainda. Tá, então, um pouquinho do Cláudio Jory para você, história do rádio, você sabia que ele tinha sido veterinário. É isso aí, gente, uma história
para contar de uma pessoa que escolheu Mogi para ficar. Obrigada pela sua audiência, obrigada por ter ficado comigo até agora aqui no seu canal 15 da sua TV Mogi News. Eu volto, é claro, no próximo programa com mais um entrevistado especial. Você fica agora ouvindo, claro, a música do Ray Charles. Vamos lá? Um beijo e até o próximo programa. Never know the one who loves you so well. You don't know.